Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o Campeonato Brasileiro da Série C terá no próximo sábado, dia 24 de agosto, a disputa de sua 19ª e última rodada da fase de classificação, quando serão conhecidos os últimos classificados para a segunda fase e que se juntarão ao Botafogo da Paraíba, ao Atlético, à Ferroviária, ao São Bernardo, ao Ipiranga e também ao Figueirense, equipes aí que já estão garantidas nos quadrangulares. E 4 equipes lutam aí por essas duas últimas vagas, que são Londrina, Remo, Náutico e Figueirense. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês então o que cada equipe precisa fazer e o que precisa acontecer para elas conseguirem se classificarem. E para deixar a situação mais emocionante, um dos confrontos, uma das vagas, será decidida em confronto direto. Lembrando, né, que na terça-feira eu gravei um vídeo parecido com esse, nesse mesmo formato, só que para falar da luta contra o rebaixamento. 3 equipes aí lutam para escapar do rebaixamento e apenas uma delas vai permanecer na Série C. Então no final desse vídeo aqui eu vou deixar o card para vocês clicarem lá e conferirem também como é que está a luta contra o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, mas vamos voltar aqui ao tema do vídeo, né? Vamos falar aqui sobre a luta pela classificação. Eu vou colocar então aqui na tela a tabela, né, a classificação, para a gente se situar como é que está a situação de cada um dos 4 postulantes às duas últimas vagas, né? Colocando aqui na tela então, bom, o Londrina aí é o 7º colocado, tem 26 pontos, ele não passa dessa colocação, porque ele está 5 pontos atrás do Volta Redonda, né? Aquele bloco de cima abriu uma grande distância aí para a turma que vem de baixo, então o Londrina é o 7º colocado com 26 pontos e 6 vitórias, né? O número de vitórias aí pode decidir classificação. O Remo aparece na 8ª colocação com 25 pontos e 8 vitórias. O Remo aí, dessa turma que está brigando por vaga, é o time que tem mais vitórias. O Náutico é o 9º colocado com 25 pontos e 6 vitórias. E por fim, o Figueirense é o 10º colocado com 24 pontos e também 6 vitórias, né? Só que a diferença de saldo de gols do Náutico para o Figueirense é muito grande. O Náutico tem 10 gols de saldo e o Figueirense tem menos 1 gol, né? Então saldo de gols definitivamente não vai entrar aqui nessa briga, né? Então essa aqui é a situação aí de cada uma das equipes na tabela de classificação. E agora eu trago para vocês então o que cada equipe precisa fazer e acontecer para conseguir a vaga. Vamos começar falando daquele que está em melhor situação, o Londrina. O Londrina que pega justamente o Náutico, jogo que acontece lá no Estádio do Café em Londrina. E qual que é a situação do Londrina? Como eu falei, 7º colocado com 26 pontos e 6 vitórias. E o que o Londrina precisa fazer para se classificar sem depender de ninguém? O Londrina precisa vencer o confronto direto contra o Náutico. Vencendo esse confronto direto, ele já estará classificado e ainda pegará a 7ª colocação. E se o Londrina empatar? O que acontece se o Londrina empatar? Aí o Londrina ele vai ter que torcer para que o Remo ou o Figueirense, um dos dois, tropecem, né? Então, nesse caso aí, apenas o Remo ou o Figueirense poderiam vencer seus jogos, né? Se os dois vencerem nessa situação do Londrina empatar, aí o Londrina fica fora. Então, em caso de empate do Londrina contra o Náutico, ele para se classificar teria que torcer aí por um tropeço do Remo ou do Figueirense. E se o Londrina perder do Náutico, tem chance? Tem. Se ele perder, ele vai ter que torcer para que o Remo seja derrotado pelo São José. Detalhe, o São José é o lanterna e já está rebaixado, né? Esse jogo vai acontecer em Porto Alegre. Então, ele vai ter que torcer para o Remo ser derrotado pelo São José e também torcer para que o Figueirense não derrote o Volta Redonda lá em Volta Redonda, né? O Figueirense vai decidir a sua sorte fora de casa. Então, essa é a situação do Londrina. Se perder, ele tem que torcer para que o Remo seja derrotado, né? Empate lá em Porto Alegre não serviria, neste caso, para o Londrina. E também torcer para que o Figueirense empate ou perca para o Volta Redonda lá em Volta Redonda. Essa é a situação do Londrina. Agora vamos falar do Remo, né? O Remo aí que é o 8º colocado com 25 pontos, 8 vitórias e vai jogar aí a sua sorte em Porto Alegre, né? Como eu falei, o Remo joga fora de casa contra o já rebaixado São José, né? Então, o que o Remo precisa? O que o Remo precisa aí para confirmar sua classificação? Ele precisa vencer o São José lá em Porto Alegre. Vencendo o São José, o Remo aí garante sua vaga e pode até mesmo, né, conquistar a 7ª posição, dependendo do que acontecer com Londrina. E se empatar, o que acontece aí se o Remo empatar o seu jogo lá em Porto Alegre? Aí ele vai ter que torcer para que o Figueirense não vença o Volta Redonda, né? Então, se o Remo empatar, o Figueirense não pode vencer o Volta Redonda. Tá, mas e o jogo de Londrina? O Remo vai precisar ficar de olho nesse jogo? Não, né? Se o Remo empatar, o único jogo que ele terá que ficar de olho vai ser lá no jogo de Volta Redonda, né? Nesse caso de empate,
a partida lá entre Londrina e Náutico não vai interferir na vida do Remo, né? Vai ser o Remo com empate ultrapassaria qualquer um dos dois da mesma forma. Então, se o Remo empatar, ele só tem que ficar de olho lá na partida de Volta Redonda e torcer para que o Volta Redonda não seja derrotado pelo Figueirense. E se o Remo perder, o que acontece? O Remo ainda tem chance de se classificar em caso de derrota, que seria uma zebraça lá em Porto Alegre? Sim. Se o Remo perder, ele terá que torcer por derrota do Náutico para o Londrina, ou seja, o Náutico não poderia pontuar lá em Londrina e o Figueirense não pode derrotar o Volta Redonda. Então, o Remo, em caso de derrota em Porto Alegre, ficaria na dependência de dois resultados. Teria que torcer por derrota do Náutico para o Londrina e também torcer para que o Figueirense não derrote o Volta Redonda. Então, essa é a situação do Remo, né? Pode passar, com vitória passa tranquilo, com empate passa também, dependendo do que acontecer com o Figueirense, e se perder, também ainda tem chance de se classificar. Agora vamos falar do Náutico, né? O que o Náutico aí precisa fazer para se classificar? O Náutico, como eu falei, é o 9º colocado, também tem 25 pontos, assim como o Remo, mas tem 6 vitórias, por isso que está na 9ª colocação. E o que o Náutico precisa para se classificar? Ele tem que vencer o confronto direto diante do Londrina, fora de casa, né? Aliás, o Londrina, dos 4 que estão disputando vaga, é o único que joga em casa nessa última rodada, né? Se o Náutico empatar, tem chance? Tem. Só que daí ele teria que torcer para que o Remo fosse derrotado, né? Só a derrota do Remo ajudaria e que o Figueirense não vencesse o Volta Redonda, né? Então, essa aqui é a situação do Náutico, caso o jogo lá no Estádio do Café termine empatado. Terá que torcer para que o Remo seja derrotado pelo São José e que o Figueirense não vença o Volta Redonda. E se perder, né? Aí não tem jeito, tá fora, mais um ano aí na Série C pro Timbu. E por fim, o Figueirense, né? O Figueirense aí que é o 10º colocado com 24 pontos e tem 6 vitórias. E o que o Figueirense precisa fazer para se classificar? Antes de mais nada, o Figueirense tem que fazer a parte dele, que é vencer a equipe do Volta Redonda lá em Volta Redonda. Apenas aí a vitória mantém o Figueirense na briga pela classificação. Então, antes de mais nada, ele tem que vencer o Volta Redonda e depois torcer para que o Remo empate ou perca para o São José em Porto Alegre. O curioso é que o jogo lá entre Londrina e Náutico não vai interferir na briga pela classificação. Isso porque, com o Volta Redonda vencendo, independente do que aconteça lá no Estádio do Café, o Figueirense vai ultrapassar um dos dois, seja vitória do Londrina, ele ultrapassa o Náutico, se for empate, ele também ultrapassa o Náutico, se for vitória do Náutico, ele ultrapassa o Londrina. Então, o jogo lá no Estádio do Café não vai interferir na vida do Figueirense, na briga pela classificação. A briga do Figueirense é contra o Remo, e por isso ele tem que aí torcer por um empate ou derrota do Remo lá contra o São José em Porto Alegre. Então essa é a situação do Figueirense. Vencer o Volta Redonda lá em Volta Redonda e secar a equipe do Remo. Só isso garante aí a classificação da equipe do Figueirense para a segunda fase. E se empatar, o que acontece se empatar? Se empatar, o Figueirense está fora. Por quê? Porque ele poderia igualar a pontuação de Remo e Náutico, mas ele ficaria atrás aí nos critérios de desempate, né? Ele tem menos vitórias que a equipe do Remo e tem aí um saldo de gols bem inferior ao do Náutico, né? Então não tem como ele ultrapassar essas equipes nos critérios de desempate. E se perder também, não tem o que dizer, tá fora, mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro. Então essa aqui é a matemática, é a conta de cada uma das equipes que lutam ainda por uma vaga na segunda fase nos quadrangulares. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Estamos chegando aí à marca de 10 mil inscritos. Então, dá essa força, dá essa moral pra gente. E deixa aqui nos comentários, eu sei que a galera deixa, a opinião de vocês a respeito aí de quem vai se classificar para a segunda fase. Você acha que o Londrina vai fazer valer o fator casa e vai avançar? Ou você acha que o Náutico vai aprontar para cima dos paranaenses e vai abocanhar uma das vagas? Ou você acha que os dois se classificam? Como vocês viram aqui, isso também é possível. E o Remo? O Remo vai conseguir se classificar? E o Figueirense vai dar a volta por cima? Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!